Vê se melhorou agora. Agora sim, agora estão me ouvindo. Vê se ficou bom o áudio aí. Deu um problema aqui no nosso cabo que está com mau contato. Tem hora que eu tenho que pegar. Mas agora tá ok. Tá me ouvindo bem? Dá um feedback para nós aí. Glória a Deus, tá? Estamos ainda na introdução. Ainda bem que a irmã já me avisou aqui que não estava me ouvindo. Agora tá. Deus abençoe, irmã Fabiana. Essa é a participação que os alunos dão, né? Quando acontece algum imprevisto, já nos comunica aí via chat para nós providenciarmos aqui que tudo corra bem, tá? Então, como eu estava falando, agora sim, que vocês estão me ouvindo, nos perdoe aí essa falta, mas como eu estava falando, nós vamos falar de Atos capítulo 3, versículo 1. Na aula passada já falamos de Atos capítulo 1 ali, aquele período que Jesus ascende aos céus e os discípulos ficam sem a presença corpórea de Jesus, né? Eles ficam ali 10 dias sem a presença. Depois, Atos capítulo 2, quando então o Espírito Santo desce sobre eles e eles agora são cheios, né? Onde aprendemos duas palavras gregas para ser cheio do Espírito Santo, pimpleme e pleiros. Então, pimpleme é ser cheio de fora para dentro, e pleiros ser cheio de dentro para fora. Há uma diferença, né? A fonte é externa e a fonte é interna. Agora, nessa oportunidade, eles estão com a fonte da verdade, a fonte da revelação, a fonte de Deus no interior de suas vidas. Então, agora, os apóstolos estão revestidos de poder. Então, agora eles podem realizar o ID de Jesus, porque já estão preparados, como foi profetizado pelo próprio Cristo. Então, nós vamos continuar no capítulo 3, tá? Então, eu vou colocar aí o versículo para que você possa acompanhar. Então, vamos lá. Atos capítulo 3, versículo de número 1. Vamos ver aí o que diz? Olha aí. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. Então temos aí esses versículos que é de Atos capítulo 3, lemos só alguns, e nós vamos começar a analisar esta passagem. Perceba, meus amados irmãos, que nós lemos aí no capítulo 1, né, no capítulo 3, aliás, no capítulo 3 e o versículo de número 1, deixa eu colocar aqui, olha o que diz o texto, vamos analisar o texto, olha o que diz. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9. Então nós temos aí a hora da oração que Pedro e João subiram para orar, que era a 9. Nós começamos, como a aula passada deu problema para gravar, então nós vamos regravar. Eu quero que você faça aí, eu quero te explicar acerca da hora 9 e quero te explicar também acerca das vigílias, porque nós vamos encontrar no texto, tipo, a quarta vigília da noite, a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília da noite, e vamos encontrar a hora 9, na hora terceira, na hora quarta, na terceira hora do dia. Então, os judeus dividiam o dia em noite e dia. À noite eles usavam falar como vigília. E durante o dia eles falavam a 10ª hora, 9ª hora, 7ª hora. Era assim. Então, vamos fazer aí, pega o seu caderno de anotações e vamos fazer aí o relógio de 24 horas para nós entendermos a questão da vigília e a questão da hora. Então, faça aí.
É mais ou menos isso aqui, ó. Você vai fazer um círculo, ó. Não precisa ser tão perfeito, né? Às vezes sai um pouco mais oval, mas você faça aí. Faça aí um círculo, tá? Nós vamos colocar um ponto aqui, ó. Vamos traçar uma linha aqui e um risquinho aqui embaixo, que vai ser a metade. Vamos traçar um risco aqui e outro risco aqui, ó. Então nós temos aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Daqui para lá vai ser noite. Esse relógio vai ser noite. E daqui para cá, o nosso relógio vai ser dia, ok? Então nós temos, deste lado do relógio para lá vai ser noite. Deste lado do relógio para cá será dia. Então nós vamos fazer um dia de 24 horas para poder nós entendermos a questão, a hora do dia e a vigília da noite. Então você coloca aí. Nós vamos dividir aqui, o nosso dia é meia-noite. Então hoje, quando passa da meia-noite, 1h da manhã já é outro dia, não é verdade? E meio-dia é a metade do dia. Então nós sempre contamos depois da meia-noite outro dia. E esse dia vai até a meia-noite. Então, né? Nós temos costume de dizer, ó, até meia-noite ainda é dia. Só que naquele período judaico, eles marcavam não meia-noite, o dia não virava meia-noite, o dia virava às 18 horas da tarde. Então era das 6 da manhã às 18 da tarde. Então a noite judaica, ela ia das 18 horas da noite às 6 da manhã. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui, ó, 18, tá? Das 18, e aqui nós vamos colocar aqui, deixa eu fazer aqui mais assim, ó. E nós vamos colocar aqui às 6. Bom? Então, a noite estava compreendida das 18 horas da tarde até às 6 da manhã. Então, esse período era período noturno. E quando virava 6 horas da manhã, já era o dia. E o dia ia até 6 horas da tarde. Então, quando dava 18 horas, já estava virando para outro dia. Nós vamos estudar essa questão dos dias, do calendário, tá bom? Mas aqui, só para você entender o que é vigília e o que é a hora. É muito importante, neste momento que nós estamos falando da hora nona, você entender como você olhar estas horas. Então vamos lá comigo. Por enquanto a gravação está boa, a aula está sendo bem transmitida. Então acompanha aí. Então vamos fazer o relógio de 6 às 18. E aqui nós vamos até a 0 hora, ó. 0 hora, e aqui nós vamos colocar aqui, ó, às 12 horas. Então nós temos aqui 12, eu não vou colocar 2 pontos, aqui 0, pronto, 0, tá? Então nós temos aqui 12 e temos aqui 0. Deixa eu pegar aqui outra caneta, é que eu estou com o ventilador ligado e seca a ponta da caneta. Então, ó, 18, 6. Então passou das 18, noite. Então olha aqui, ó, noite. Tá? Ó, noite. Aqui dia. Aqui dia. Ok? Tudo bem? Passou das 18, noite, vai até as 6 da manhã. Passou das 6 da manhã, dia, e vai até as 18 da tarde. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, mas aí vai ficar ruim para mim colocar, né? Deixa eu pegar aqui o paninho. Deixa eu apagar aqui por enquanto. Você já sabe, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer o relógio, depois nós escreve aqui dia e noite. Deixa eu fazer o relógio primeiro. Não vai dar. Então nós temos aqui, ó, 18. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 00. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então vamos pôr aqui, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 0 hora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7,
8, 9, 10, 11, 12, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faça aí o seu relógio. Então, vamos dividir agora aqui o relógio, ó. Dividimos aqui. Aí temos aqui, ó, noite. E temos aqui o dia, tá? Então, nós temos aqui a noite, temos aqui o dia. Aí nós vamos encontrar na Bíblia vigília. Quando é noite, fala em vigília. Ó, vigília. Vigília da noite. E dia fala em hora. Tá? Então, a noite fala em vigília e dia fala em hora. Hora primeira, hora 10ª, hora 12ª, hora... Tá? É assim que nós vamos contar. Então, aqui nós temos aqui, ó. Ó. Sétima. Aqui nós temos, ó. Hora primeira, hora segunda, hora terceira, hora quarta, hora quinta, hora sexta, hora sétima, hora oitava, hora nona, hora 10ª, hora 11ª. Olha aí. Então, nós temos aqui é a 12ª hora. Né? Aqui 12ª hora, mas não precisa fazer. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª, 11ª e 12ª. Termina com 12ª. Aí, à noite, nós temos vigílias. Então, nós vamos aqui, ó. Ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. A vigília, ela é de 3 em 3 horas. Uma vigília. Tá? Então, uma vigília, ela é composta de 3 em 3 horas. Então, existem 4 vigílias na noite. E aí nós vamos dividir o nosso relógio. Ó, aqui, ó. Primeira vigília. Ok, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Olha aí. Segunda vigília. Ó. Terceira vigília e quarta vigília, tá? Então temos aqui vigília. Então a noite está dividida em 4 vigílias e cada vigília é composta por 3 horas. Tá? Então fica muito bem para você entender esse relógio que nós estamos fazendo aqui. Faça essa anotação aí para você saber quando a Bíblia está falando. Então, quando você ler na Bíblia, e veio Jesus na terceira vigília da noite. Então, terceira vigília, que compreende da meia-noite até as 3 da manhã. Então, da meia-noite, a partir da meia-noite até as 3 da manhã, é a terceira vigília da noite. A primeira vigília da noite começa às 18 horas da tarde e vai até às 9 horas da noite, até às 21 horas. Então, das 18 horas da tarde até às 21 horas, compreende a primeira vigília da noite. E das 9 horas da noite até a meia-noite, compreende a segunda vigília da noite. Quando você ler aquela passagem bíblica que diz que Jesus veio caminhando sobre o mar e era a quarta vigília da noite, é porque compreende das 3 da manhã até as 6 da manhã, na quarta vigília da noite, tá bom? Não quer dizer que seja 3 horas da manhã, pode ser 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, 4 horas da manhã. Então, passou das 3 horas da manhã, já é a quarta vigília. E a vigília compreende 3 horas dentro desta vigília. Então, se uma pessoa vai orar até às 5 horas da manhã, então ela orou até a quarta vigília. Se ela orar até às 2:30 da manhã, ela orou até a terceira vigília. Então, dentro da terceira vigília, ela parou, tá bom? Quando ela rompe às 3 da manhã, já iniciou a quarta vigília. Então, você faça aí essa anotação, é muito importante você ter esse conhecimento
que a noite vai das 18 da tarde às 6 da manhã, está dividida em 4 vigílias, e o dia que vai das 6 da manhã até as 18 da tarde está separado em hora primeira, hora segunda, hora terceira, hora quarta. Então, quando nós lemos que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, vírgula, a nona, então ele está dizendo que Pedro e João, olha, está dizendo que Pedro e João, ó, Pedro e João foram orar a hora da oração. Então tinha uma hora da oração e era a hora nona. Então a hora nona está aqui, ó, a hora nona, que compreende que hora? Às 15 horas da tarde. Olha aí. Então seria 3 horas da tarde. Então às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo a hora da oração. Então tinha uma hora da oração que era a nona, e essa nona hora era 3 horas da tarde. Então, tá vendo como é que fica mais fácil você localizar qual era a hora nona? Porque alguns textos, algumas bíblias, algumas traduções já vêm ali marcando que era 3 horas da tarde. Mas outras bíblias que não têm essa tradução já específica, vai marcar a hora nona, como agora que nós acabamos de ler, que é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então ela marca a hora nona. Então você já sabe que a hora nona é às 3 horas da tarde. Então faça aí esse relógio, faça essa anotação e você nunca mais irá se atrapalhar. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, olha, a primeira coisa, tá lembrado do oika? Ó, oika. Observação, vamos simplificar. Observação, interpretação, correlação e aplicação, tá? Então, olha aí. Então, nós vamos usar essa regra para fazermos uma interpretação do texto. Eu ainda não estou na matéria de homilética, mas eu tenho que, nesse curso básico, fazer você, estudante, já está mais do que na hora, você utilizar desses recursos a hora que você for ler a palavra de Deus, porque se você não entender a palavra de Deus, a sua aplicação da palavra não será correta. Então você tem que ler primeiro com observação. Então nós estamos fazendo essa primeira observação no texto, a hora nona. E nós estamos então localizando esta hora nona, qual foi a hora do dia. Já sabemos que foi 3 horas da tarde, através do nosso relógio aí, que nós criamos aqui agora, sobre noite e dia. Tá bom? Bem entendido? Podemos continuar aí? Deus abençoe, irmã Silene. Vamos lá, Samuel Nunes, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida. Eu estou acompanhando aí os comentários, tá bom? Que Deus abençoe. Então vamos lá. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Então vamos lá. Olha aí, Pedro e João, na hora da oração, a nona, observação. Então vamos lá. Já fizemos esse relógio, já sabemos distinguir o que é vigília da noite, o que é a hora da oração, a hora nona, a hora sexta, né? Quando lermos mais à frente, vai ficar mais fácil para entendermos. Perceba, meu querido, que eles foram. Olha, preste atenção no versículo de número 2. Preste atenção aí. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Atos capítulo 3, versículo 2. O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Então nós temos aí um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Então nós temos aqui o coxo, ó. Temos aqui o coxo. Vamos colocar ele aqui, ó. Temos aqui um coxo, tá? Ó, coxo. Desde o ventre. Então, desde o ventre da sua mãe ele nasceu. Então ele era um coxo de nascença, ó. Ok?
Então, temos aqui o coxo de nascença. Ah, então vamos lá. Na realidade, ele nasceu coxo. Tá? Ele não sofreu um acidente. Então, é muito importante nós entendermos a situação deste coxo. Qual é a sua situação? Eu estou usando essa passagem como exemplo e você vai poder usar as demais passagens e fazer a sua observação, até mesmo nas parábolas que Jesus administrava para os discípulos. Quando você ler o Evangelho, você vai fazer essas observações. Primeiro, compreender o texto, para depois você tirar uma boa interpretação. Então, vamos ver aqui, em Atos, capítulo 4, você vai abrir aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 4, versículo 22, e nós vamos ter aqui uma informação muito importante acerca deste coxo, tá bom? Vamos ler, então, Atos, capítulo 4 e o versículo número 21, para ficar bem mais entendível. Olha aí. Atos, capítulo 4, versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha o versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Olha aí, glória a Deus. Então nós vemos aí na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo que aquele homem coxo que foi operado este milagre por Pedro e João, então em Atos capítulo 4, versículo 22, vai nos mostrar que ele tinha mais de 40 anos. Então, outra observação, ó, ele nasceu coxo e ele tinha mais de 40 anos. Olha aí. Então, era um coxo de nascença e tinha mais de 40 anos. Pastor, para que fazer essa observação? É muito importante você fazer essa observação quando você ler o texto, para você então compreender, até porque o milagre que foi realizado, por isso que todos ficaram atônitos com o que acontecera. Então vamos colocar aqui, deixa eu voltar lá para o texto, tá? Nós estamos usando aqui a Bíblia, muito bom para nós usarmos, né, o texto. Então deixa eu deixar já preparado aqui no capítulo 2, que é onde nós estávamos, e era trazido homem coxo desde o ventre da sua mãe. Então ele era coxo, ok? Tinha mais de 40 anos, e agora nós vamos fazer uma observação dentro do nosso conhecimento que já temos da Sagrada Escritura. Tá? Isso se chama nós fazermos correlação com os acontecimentos para chegarmos a uma conclusão lógica. Então, toda vez que você for falar algo, que você for fazer uma interpretação, você tem que conhecer os acontecimentos para você tirar uma conclusão lógica dentro do texto, não fora dele. Nós não vamos procurar auxílios externos da Bíblia, mas dentro da própria Bíblia. Qual é um auxílio que nós temos? Vamos lá. Então, este homem tinha mais de 40 anos que ele nasceu coxo. O texto não fala que ele tinha 40, tá? Fala que ele tinha mais de 40 anos. Ele podia ter 41, podia ter 42, podia ter 43 anos. A Bíblia, a palavra de Deus, os escritos de Lucas não nos deixa claro a idade específica deste coxo, mas ele nos dá aqui um ponto de partida, um princípio para entendermos a questão deste coxo. Então, dentro deste plano de partida, vamos calcular que seja 40 anos. Então, vamos lá, 40 anos. Então, Jesus morreu, né? Então, Jesus morreu, com 33 anos. Ok? Iniciou seu ministério com 30 anos. Tá? Então, Jesus, ele morreu com 33 anos. Não preciso te mostrar os textos, porque você é um leitor da Bíblia e você sabe que Jesus está revelado no Evangelho pelos 4 autores, por Mateus, Marcos, Lucas. Eles falam sobre isso e nós sabemos que Jesus ele morreu com 33 anos de idade. Se você procurar referências, você vai encontrar isso na Bíblia. Então não estou falando
algo impossível fora do seu entendimento. Então vamos para a lógica, para a interpretação lógica da palavra. Então, 33 anos, ele morreu. O seu ministério durou 3 anos. Ele iniciou seu ministério com 30 anos e morreu com 33. Vamos lá. O coxo tinha mais de 40 anos. Então, esses acontecimentos estão no ano 33 da morte de Jesus. Então, Jesus morreu com 33 anos, ok? Passou 40 dias, ressuscitou o terceiro dia, passou 40 dias com seus discípulos, são 43 dias, e ascendeu ao céu. E os discípulos ficaram mais 10 dias sem Jesus. Aí desceu o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos sobre eles, no capítulo 2, dentro do 33º ano de Jesus. Tudo dentro do ano que Jesus morreu, com 33 anos. Então estamos no 33 anos. E acontece agora deles encontrar esse coxo. Então, se Jesus tinha 33 anos e o coxo 40, vamos fazer uma conta aqui? Vamos fazer uma conta aqui? Então o coxo 40... menos 33 anos de Jesus, sobram 7 anos. O que essa conta nos mostra? Que quando Jesus nasceu, quando Jesus tinha 1 ano de idade, o coxo tinha 8 anos de idade. Então, quando Jesus nasceu, esse coxo tinha 7 anos. Nós tomando por base os 40 anos. Ele tinha mais de 40, então ele podia ser mais velho. Mas vamos colocar por base os 40 anos, uma questão lógica. Então, quando Jesus nasceu, esse moço já era coxo, porque ele era coxo de nascença. Então ele era coxo antes de Jesus descer à terra, e ele era coxo antes de Jesus começar seu ministério. Jesus levou 30 anos para começar seu ministério. Então o ministério de Jesus durou 30 anos. Então vamos fazer outra conta. Vamos colocar mais 30 anos para Jesus começar o ministério. 37 anos. Olha aí. Então quando Jesus inicia seu ministério, que ele começa lá, o primeiro milagre de Jesus, que foi a água em vinho. Quando Jesus estava realizando o primeiro milagre, esse coxo tinha 37 anos de idade e já estava lá na porta do templo pedindo esmola. Olha que interessante. Então ele já estava lá na porta do templo pedindo esmola quando Jesus começou o seu ministério. E Jesus, por 3 anos, ele entrou nas sinagogas, ele entrou nos templos, tanto na Galileia, na Judéia, pregando a palavra. Ele entrou nesse templo, chamado Formosa, ele entrou lá com os discípulos e ele nunca curou este coxo. Então Jesus passou por esse coxo e não curou. E nem os apóstolos também curaram esse coxo. Pode ser, agora aqui já é mente de pregador, né? Porque você já começa a visualizar os acontecimentos. Então é normal, já que esse coxo estava lá pedindo esmola, é normal que se Jesus passou em alguma hora, em algum momento, ele deve ter pedido esmola. Se os discípulos passaram com Jesus ali em algum momento, ele deve ter pedido esmola. Então nós temos aí um fato histórico, um acontecimento que não é ilusório, é um acontecimento palpável, que em algum momento esse coxo pediu esmola para Pedro, para João, ou para Tiago, ou para Lucas. Em algum momento ele pode ter pedido esmola para os discípulos, para Mateus, para Marcos, para o próprio Jesus. Então, em algum momento, ele pode ter pedido esmola para eles quando eles entraram ali. Quem sabe, quando ele olhou para Pedro e João, ele já esperava receber uma esmola, porque ele já conhecia Pedro e João. Ele já sabia que eram apóstolos, ele já talvez esperava, porque talvez eles já tinham até ajudado ele em algum momento, dado alguma esmola. A Bíblia não diz isso, mas
as condições que envolve esse texto nos dá a entender isso, porque olha o que diz o texto da palavra de Deus. Vamos rever aqui? Olha o que diz o texto. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Olha o versículo de número 3. O qual está se referindo ao coxo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, o qual, vendo a Pedro e João, algumas traduções vai dizer que esperava receber uma esmola. Estendeu a mão para receber uma esmola. Então, talvez ele poderia até conhecer Pedro e João já de outras passagens ali. Mas não vamos entrar por este mérito, mas vamos entender então ali que esse coxo estava ali naquela porta da igreja, esperando ali um milagre, esperando ali uma ajuda. E agora nós estamos vendo dois homens, Pedro e João, que estão indo na direção dele, porque eles vão entrar, né, no templo. Eles vão entrar no templo. Então eles estão indo para o templo. Perceba que a intenção deles não era ir até o coxo. A intenção era ir ao templo. Olha quanta coisa pode acontecer quando você vai ao templo. Ou seja, quanta coisa pode acontecer quando você está cumprindo a vontade de Deus. Quando você está indo para realizar a vontade de Deus. Olha aí, você já está tendo revelações de Deus aí que eu sei. Então, muita coisa pode acontecer no caminho enquanto você vai ao templo. Então, Pedro e João estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, eram 3 horas da tarde, nós já vimos isso, que era a hora nona, a hora nona. Então, temos aí às 3 horas da tarde, que era a hora nona, eles estão indo, mas no meio do caminho tinha um coxo. E eles então pararam esse coxo. O coxo esperava receber alguma esmola. Agora, olha a questão que eu quero te mostrar aqui. Vamos ver o versículo número 4. Olha aí. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então Pedro e João, quando viram o coxo, quando viram a necessidade daquele homem, algo lhe chamou a atenção. E eles então disseram: olha para nós. Então nós, plural, nós, vamos pôr aqui, plural, vamos prestar atenção no texto. Olha, olha para nós, plural, quero o coxo olhar para os dois. Olha para nós. Preste atenção em nós. Observe a nossa vida. Eles estavam vindo cheios da presença e da glória de Deus. Eu não vou dar todas as revelações do texto, mas eu vou só fazer você entender que existem revelações no texto da palavra que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Então é para que você entenda, quando você usa de observação no texto, Deus te faz entender as grandes revelações que estão acontecendo. Pedro tinha acabado de pregar a palavra em Atos capítulo 2, Pedro tinha acabado de ganhar quase 3.000 almas para Jesus, cheio do Espírito Santo, com autoridade de Deus. Ele estava indo pro templo cheio. Perceba que ele não estava indo para o templo para se encher, né? Tem pessoas que vão para a igreja, vão para uma reunião
porque elas querem se encher lá. Mas se você tem a fonte que é o Espírito Santo, você tem a fonte que está em você, que é o Espírito Santo, então você tem que tomar posse do plerós de Deus. Se você é cheio de dentro para fora, você não vai a lugar nenhum para ser cheio. Por que você não vai a lugar nenhum? Porque lá não tem nada para te encher. É isso que eu quero que você entenda. Se for no período do Pimpleme, se for no período em que Jesus estava com seus discípulos e ninguém tinha o Espírito Santo, aí a fonte era externa. Então eles precisavam ir até Jesus, ouvir as palavras de Jesus para poder ser cheio. Mas a coisa agora inverteu. O período da igreja do Senhor é diferente do período antes da fundação da igreja, antes da morte de Cristo na cruz do Calvário. Olha, os judeus, vamos lá, o povo de Deus precisava da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ó. Precisavam da Arca da Aliança, que representava a Shekinah de Deus, representava a presença de Deus, representava Deus entre o seu povo. Então a Arca da Aliança, vamos pôr aqui, ó, a Arca da Aliança era Deus com o seu povo. Então a Arca da Aliança era a fonte da manifestação de Deus. A Arca da Aliança era a fonte da manutenção, da manifestação de Deus. Deus, ele descia sobre o propiciatório da arca e ali ele entregava a sua vontade. Então a arca era a fonte da presença de Deus. Depois nós temos os homens fonte, que nós já estudamos. Elias, Eliseu, olha aí, Moisés. Eles não possuíam a fonte de Deus no seu interior, mas a fonte de Deus estava sobre eles pelo Espírito Santo, e Deus se utilizava de Moisés, ó, de rei, sacerdote e profetas, que Deus se utilizava para se manifestar ao povo. Então, nós temos então, antes da morte de Jesus, uma fonte externa, e todos precisavam mesmo consultar profeta, precisavam ir atrás de profeta, porque eles não tinham a fonte, eles não tinham acesso. O acesso era restrito, a fonte era externa. Quando Jesus vem, temos então os discípulos, ó, os discípulos que estavam com a fonte, que é Jesus Cristo, ó. Então eles estavam recebendo da fonte, que é Jesus. Então Jesus era a arca de Deus que tabernaculou e habitou entre nós. Então temos aqui uma fonte externa, mas presente junto com seus apóstolos, e manifestava sobre eles o poder de Deus. Então os discípulos precisavam ouvir Jesus, os discípulos precisavam estar com Jesus para que Jesus os guiasse pela palavra, porque a fonte estava externa. O caminho, o acesso a Deus ainda não estava permitido. O acesso é Cristo, o acesso é através da pessoa do Senhor Jesus. Hoje nós temos o acesso em nós, porque a fonte não é externa mais, a fonte é interna. Então, todos aqueles que não aceitam a Jesus precisam vir à fonte salvadora, precisam receber a fonte salvadora. Olha o que Jesus disse para a samaritana: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria águas vivas.
que fluiriam do seu interior uma fonte que jorre para a vida eterna. Então nós temos agora, na Brit Hadashah, na nova aliança, essa fonte por intermédio do Espírito Santo que está agora em nós. Então nós temos a fonte interna. Então nós somos cheios de dentro para fora, porque a fonte está interna. Então é muito importante você ter isso em mente. Tá? Então eles não iam à igreja para se encher, mas eles iam à oração, eles iam ao templo porque já estavam cheios da presença de Deus. E quem tem a fonte de Deus em seu interior, ele vai fazer o ID de Jesus. Então nós temos aqui, como é que está? Dá um feedback para nós, irmão. Como que está a transmissão aí? Tá boa? Tá indo bem? O áudio? Vai nos dando um feedback aí, como que está indo aí a transmissão desta videoaula, tá ok? Porque aqui eu já vi que começou a dar umas enroscadas, mas já desenroscou aí. Então, ó, então temos aqui o coxo, temos aqui Pedro e João, que estavam indo para o templo, mas já estavam indo cheios, eles já estavam cheios da presença e da glória de Deus. Eles não iam mais para se encher, mas eles já estavam cheios. Por estarem cheios que eles iam cumprir com a vontade de Deus e agradecer a Deus e propagar ali na sinagoga, no templo, a palavra de Deus, porque era o momento da igreja propagar este evangelho, propagar essas boas novas. Então eles estavam indo para lá. No meio do caminho, eles encontraram o coxo. E aí Pedro e João diz: olha para nós, plural. Não é plural? Plural. Agora, observe o versículo 5, o que o coxo falou para eles. Olha aí. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então, ele olhou para eles e já olhou esperando receber alguma coisa. Porque mandaram olhar, não, olha para nós. Opa, vai ser agora que eu vou receber. Ele talvez não esperava mais a cura, irmão, porque ele era coxo de nascença. Os seus ossos já estavam atrofiados. Uma pessoa que tem aí os seus 35 anos, 40 anos, ele leva uma queda, ele quebra um osso, dependendo do acidente, ele tem que fazer fisioterapia para poder voltar a se movimentar normalmente. E ainda é perigoso ele ficar com sequelas. É perigoso ainda ele não mover corretamente, mesmo fazendo fisioterapia tudo, é perigoso ele ficar com sequelas e não conseguir a restauração óssea ou a restauração genética completa, por causa da idade já um pouco avançada. Quando a pessoa é mais nova, os genes, né, as moléculas estão mais ativas e acaba se restaurando mais rapidamente. Mas não é a causa aí deste coxo, que ele nasceu coxo. Então, ele já nasceu atrofiado, ele já nasceu com uma deficiência congênita. As suas pernas já estavam congênitas dobradas. Isso era genética. Isso era genética. Então já estava mesmo atrofiado. Então esse coxo não esperava a cura. Ele esperava uma ajuda financeira. Olha aí. Então ele esperava uma ajuda financeira, não esperava mais a cura. Então, às vezes, aquilo que você não espera é o que Deus vai proporcionar. Porque ele não esperava a cura, ele esperava dinheiro, irmão. Há mais de 40 anos ele nasceu coxo, mas nem com fisioterapia esse homem ia andar direito novamente. Não ia ter jeito. Hoje, com toda a tecnologia, não teria jeito. Imagina naquela época. Então, ele não esperava, com toda certeza, ele não esperava a cura. E por isso que ele não pedia a cura, ele pedia o financeiro. Ele esperava receber um dinheiro. Era isso que ele esperava. Só que Pedro e João estão cheios. Agora eu quero te chamar a atenção para o versículo 5, o versículo 6, que para mim é um versículo chave. Vamos utilizar a observação do Oika? Então vamos lá para o texto?
Olha o que diz esse texto aqui. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que coisa maravilhosa. Você prestou atenção no texto? Você leu direitinho? Você percebeu que Lucas, ele escreve Atos capítulo 3, ele escreve esse versículo 6 totalmente no singular? Você prestou atenção nisso? Nós temos no versículo 4, nós temos pluralidade. Olha para nós. Mas na hora de realizar, nós vemos aí a pessoa no singular, não na pluralidade. Tá? Olha o que Pedro disse, olha. Pedro se destaca. Ó, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, ó, te dou. Olha, perceba aí, ó, não tenho, singular. Pedro está dizendo ele. Pedro não está dizendo, ó, nós não temos, como eu já vi muitos pregadores dizerem, não temos prata, não temos ouro. Não, ele não usa a pluralidade. Ele usa o singular. Não tenho, mas o que tenho. Olha aí. O que tenho, pluralidade. Te dou, pluralidade. É singular. Singular. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, ele está se referindo a ele. Te dou. Então temos aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, que chama para si a responsabilidade do milagre. É como se Pedro dissesse, ó, eu não sei se João tem, não me importa se João tem. Eu não estou esperando por João, porque o Espírito Santo me impulsionou. Eu não preciso da autorização de João, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou vendo você assentado. Talvez João até levou a mão no bolso, procurou algumas moedas, mas Pedro não. Pedro, ele foi ousado pelo Espírito Santo. Ele diz, olha, eu não tenho prata, pode ser que João tenha, não sei. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E nós vamos ver que aí ele pega, então, tomando pela mão direita, o levantou. Pedro faz isso. Não diz o texto, eles tomando pela mão direita. Olha, vamos ver aqui o que diz o texto? Vamos ver, porque o texto é melhor. Pega a sua Bíblia aí, ó, Atos capítulo 3, versículo de número 7. E, tomando-o, singular, ele tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Está prestando atenção no texto? Está se utilizando aí da observação? Então Pedro faz isso. Pedro toma a iniciativa. Então eu quero que você, agora neste momento, faça essa anotação. Eu vou te passar agora uma correlação. Nós vamos fazer uma correlação, ó, fizemos a observação. Já entendemos alguma parte do texto. Vamos fazer uma correlação? Então vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, quem é o coxo? Correlação. O que é correlação? Relacionar os acontecimentos que estão na Bíblia para os dias de hoje, para que nós possamos trazer uma interpretação baseada no texto, mas uma interpretação que seja plausível. Então, para quem seria o coxo? O coxo, ele nasceu, era um coxo de nascença, já há muitos anos sofria. Então, o coxo aqui, ele representa a humanidade pecadora. Então, aqui o coxo, ó, humanidade
pecadora. O que é a humanidade pecadora? É a humanidade que nasce com a consequência do pecado. E já nascemos com a consequência, porque o pecado adâmico trouxe essa consequência para todos os homens. E todos já nascem afastados da presença de Deus. Apesar que nós sabemos do período da inocência, mas quando sai da inocência para a consciência e adquire a consciência, perde a comunhão com Deus porque ele peca, é a natureza do homem. Então, já nasce com uma natureza tendenciosa a pecar. O homem vai pecar, não tem como. Por isso ele precisa da palavra de Deus, precisa do reconhecimento de Jesus, do arrependimento da sua vida pecadora, voltar-se para Cristo, para que Cristo o recoloque nos anais celestiais da história. Então, o coxo representa a humanidade pecadora, que está lá necessitando de uma ajuda, necessitando de um auxílio, e só pode ajudar quem tem para dar. Quem não tem para dar, não pode ajudar. Então, o coxo marca aí, humanidade pecadora. Isso é correlação. Então, já fizemos a observação, né? Fizemos uma interpretação, agora vamos fazer uma correlação. Então, vamos lá. Quem é, então, Pedro e João? O que representa Pedro e João? Vamos colocar aqui assim, ó. Pedro e João. Vamos colocar aqui a igreja. Então, Pedro e João, fazendo uma correlação para os dias de hoje, seria quem? A igreja, porque Pedro e João são os apóstolos que iniciaram a igreja. Pedro está rompendo as fronteiras, cheio do Espírito Santo. Jesus enviou o Consolador para a igreja, não para o mundo, mas para a igreja. O mundo não pode receber. Jesus mesmo disse isso: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis porque sois meus. Então vocês sois meus, fazem parte do corpo de Cristo, então vocês receberão o Espírito Santo e se tornarão igreja. Então nós temos aqui Pedro e João, a igreja. Olha que interessante, né? A igreja. E o templo, Formosa? Então vamos por aqui, ó. E o templo? Dentro dessa correlação, temos a humanidade pecadora, temos aqui Pedro e João, que é a igreja, e o templo. Quem é o templo? O que significa o templo? O templo é reduto espiritual. Então, o templo é um reduto espiritual, é onde Pedro e João estavam indo para orar a Deus. Então, eles tinham um lugar para oração, eles tinham um local separado para eles depositarem alguns momentos das suas vidas para orarem a Deus dentro de uma sociedade, uma participação, podemos até dizer a igreja institucional. Então nós temos aqui um reduto espiritual. Então eles não eram alheios, eles tinham um objetivo, um alvo, e eles iam no templo porque lá era o lugar onde se reuniam para falar das palavras de Deus. No tempo dos judeus, no tempo de Jesus, não se falava em qualquer lugar, né? Toda vez que eles iam debater a palavra, eram nas sinagogas, no templo. Jesus que iniciou a pregação pública, onde ele veio pregando a palavra de Deus, iniciando a palavra de Deus, e a multidão ia atrás dele. Então, como eles sabiam que lá era um reduto espiritual, eles iam lá para poder operar. Muitas pessoas, tinha muita gente lá, então eles iam nessas reuniões de muita gente para poder pregar a palavra. E nesse reduto, tinha muitas pessoas que iam ao redor do reduto espiritual para pedir esmola, ajuda. Então temos aqui um reduto espiritual, ok? Então, quando você chega no local que está sendo ali propagado a palavra, é um reduto espiritual. Está tendo um culto ao ar livre, os irmãos estão pregando, ali se torna um reduto espiritual.
está tendo um evento evangelístico, se torna um reduto espiritual. Então, o reduto espiritual é onde é feita essa eclesia, essa reunião para poder tratar das coisas de Deus, é um reduto espiritual. Então, eles estavam indo para lá e a humanidade estava fora do reduto espiritual. Então, nós temos aqui a humanidade pecadora que está fora de um reduto espiritual, está fora dessa atenção espiritual. E agora Pedro e João, que é a igreja, estão cheios do Espírito Santo e com autoridade, vão então realizar este milagre, vão realizar esta obra viva e eficaz, porque estão cheios do Espírito Santo. Então esta é a sua função. Agora, mas observe uma outra observação que era Pedro e João. Olha para nós, plural, duas pessoas envolvidas totalmente diferentes. Pedro era impulsivo, né? João já era aquele discípulo a quem Jesus amava, não é assim? Então nós temos Pedro e João. Só que quando vai operar, olha o que diz o texto da palavra de Deus que nós lemos. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, singular, Pedro chama para ele, o que tenho te dou. Então nós temos aqui duas igrejas. Duas igrejas. Então nós temos aqui a igreja João, que não chama para si a responsabilidade, faz a vontade de Deus, está exercendo as atividades, mas é a igreja João naquele momento. Viu os acontecimentos, porém não se manifestou. E temos a igreja Pedro ali, que naquele momento se manifestou. Então é como se fosse uma tipologia de duas igrejas, dois moveres, dois acontecimentos, duas formas de agir. Um age instantaneamente pela unção, pelo poder, ele tinha para dar. Olha que Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. Então, para se operar o milagre, você tem que ter para dar. A igreja primitiva, ela tem que ter para dar. Tem muitas igrejas hoje que não tem para dar. Não tem. É somente aquele cerimonial, aquela liturgia costumeira, que já está todo mundo acostumado, já sabe até o que vai acontecer. Ele vai ler. Tem aqueles irmãos que só lê um versículo. Toda vez que ele vai ler, só lê aquele versículo. Os irmãos já sabem que ele vai ler. É algo costumeiro, parece que perdeu a unção, parece que perdeu o despertamento, parece que não tem mais nada para dar. Meu irmão, a Bíblia Sagrada, as Escrituras estão repletas da palavra de Deus, repletas de revelação, é um manancial de água viva. Se você tem o Espírito Santo e esse mover, você é uma fonte inesgotável que está agindo no seu interior. Então você tem que ter para dar, meu irmão. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Mas nós vemos aqui, eu não quero me prolongar, só estou lhe dando, abrindo a janela para você entender como você vai aplicar o OICA na interpretação de textos e extrair dos textos da palavra de Deus, dos acontecimentos, revelações palpáveis. Não revelações fantasiosas, inventando coisas no texto, mas dentro do próprio texto, situações que vão trazer edificação para aquele que ouve. Tá? Então, a mensagem ela é cristocêntrica. Então, nós encontramos Jesus aqui, o operar de Deus nesses acontecimentos. E aí você pode entrar nessa mensagem, nessa revelação. Vamos ver aqui alguns comentários. As pregações que eu vi até hoje falavam que eram os dois. Este curso é uma bênção, nos abre o entendimento. Olha aí, tá vendo? Eu também já ouvi essas mensagens dizendo que é os dois. Mas eu vou repetir o texto para ficar bem claro do que nós estamos falando. Olha aí, vamos ver o texto. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 3, versículo número 6. Olha aí. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha aí. Então está muito claro no texto, é singular, irmão.
Então nós temos o texto 4 plural, quando eles dizem, olha para nós. Está usando a pluralidade. Por que olha para nós? Porque os dois estavam na ação. Os dois estavam no mesmo intuito, na mesma realização. O que isso nos traz, irmão? O que nos faz pensar? Se os apóstolos representam a igreja, então nós vemos várias etnias religiosas que, olhando, parece que estão no mesmo caminho. Estão na mesma maneira de agir. Porém, um vai ter para dar e o outro vai ficar olhando. Um está mais empenhado no negócio. Um está verdadeiramente agindo pelo Espírito. Mas quer dizer que o outro não tem? Ele tem, mas não agiu. Naquele momento, João não agiu. Mas João entende, nós vamos ver mais para frente que João entende, e depois que João entende, meu irmão, ninguém mais segura João. Aí João dispara, cheio do poder e cheio da unção, e ele toma essa ousadia para ele. Mas nesse primeiro momento, que eles estão caminhando, acontece isso. Então, ler a Bíblia, você não precisa ter livros, procurar entender. Tem gente que senta para ler a Bíblia, pega uma papelada, irmão, pega tanto livro, espalha tanto livro. Eu vou dizer para você, não sei nem o que ele faz com tantos livros. É bom? É. Mas para você começar a entender, para você começar a caminhar, nada melhor do que só a Bíblia e se utilizar de observação. Ler o texto com calma, examinar cada versículo e Deus irá agir na sua vida. Então nós temos aqui esse acontecimento, eles entram então, realizam um milagre, tá? Eles realizam um milagre, e aí eles fazem isso pela fé. Aqui tem revelações maravilhosas, irmãos, mas infelizmente o tempo não nos dá para entrar em todas as revelações. Então, nós vamos aos poucos, falando de alguns assuntos principais, que nós estamos na terceira aula de Atos dos Apóstolos, mas eu queria deixar isso para vocês, só para que vocês, alunos do básico, vocês que estão aprendendo a palavra, para que vocês usem o OICA. Tudo que vocês forem ler, irmão, da palavra de Deus, se utilizem da observação, interpretação, correlação e aplicação. Vocês vão ter uma palavra sadia, vocês vão ter um alimento inspirado pelo Espírito Santo, a igreja vai receber e o nome do Senhor será exaltado. Com aquela mensagem cristocêntrica, você não vai precisar inventar nada, não precisa inventar nada. Só trazer Jesus, ele trazia mensagens simples, mas cheios do poder, tá bom? Então faça isso, utilize-se desse princípio para que você possa então ser uma pessoa bem intuitiva dentro da palavra de Deus e com palavras claras, simples, objetivas, e que os membros do corpo de Cristo possam se saciar da palavra de Deus, não dos seus efeitos pirotécnicos, né? Hoje tem tantos efeitos pirotécnicos, toca isso, tenta tocar sentimentalmente, não. A palavra de Deus, ela é autossuficiente para realizar o milagre aonde ela é injetada. Então você só precisa da palavra, a palavra fiel, a palavra sincera, a palavra edificada pelo Espírito Santo, que ela vai ter um endereço certo e vai agir na vida dos irmãos, tá bom? Então vamos lá. Então temos aqui no capítulo 3 esses acontecimentos, né? Eles acabam sendo perseguidos, né? Eles vão parar no Sinédrio por causa disso. Então temos aqui no capítulo 4 essa observância que Pedro e João acabam sendo levados para o Sinédrio, mas eles aí são soltos, enfim. E a comunidade começa a crescer. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Vamos ler aí o versículo 32 a seguir. Então pegue aí a sua Bíblia e vamos ler Atos no capítulo 4 e o versículo 32 a seguir. Deixa eu colocar aqui para você acompanhar. Então, vamos lá, vamos ver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Atos capítulo 2 e o versículo 32 a seguir. Era o coração
e a alma da multidão dos que criam. Olha, presta bem atenção no texto. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha aí. Então, nós temos aí dizendo que era o coração e a alma da multidão dos que criam, dos que acreditavam. Vamos lá? Vamos ver isso aqui? Então, deixa eu te passar isso aqui. Ó. Como nós sempre falamos da palavra de Deus, nós já vimos como o Espírito Santo começou a agir em Atos para operar os seus sinais e maravilhas. Nós falamos disso, tá bom? Então, eles recebiam o Espírito Santo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, nós fazemos direto, né? Ó, temos aqui então o corpo, olha aí. Ó, corpo, alma e espírito. O que estava acontecendo? Por muito tempo a fonte era externa, mas agora, com o poder da pregação, o Espírito Santo, ele está rompendo as fronteiras e está entrando nas pessoas, aqueles que criam, ó, os que criam, aqueles que creem, ó, aqueles que creem. Recebiam então o Espírito Santo, ó, recebiam o Espírito Santo no seu espírito humano, e o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, nós aprendemos isso na matéria de pneumagiologia, então nós já aprendemos isso na matéria de pneumagiologia. O Espírito Santo, o primeiro lugar que ele vai agir é no coração, ó, coração. Então ele quer encher o seu coração, ó. O coração alegre, o coração vivo, um coração. Então ele quer encher o seu coração, que é o primeiro lugar que o Espírito Santo vai trabalhar. E esse coração vai se tornar um coração espiritual. Olha aí. Olha, vamos por aqui, ó. Por que um coração espiritual? Porque o Espírito Santo encheu o coração dessa pessoa. A palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem, né? E o coração do homem é enganoso. Não dá tempo agora de nós vasculharmos esses versículos, mas quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, ela não está se referindo ao homem espiritual. Ela está se referindo ao homem natural ou ao homem carnal. Tá? Lá em 1 Coríntios, ó, 1 Coríntios, no capítulo 2 e o capítulo 3, tem 3 tipos de homem. Tá? Tem o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Olha aí, nós estamos tendo uma aula de teologia e nós temos que entender esses acontecimentos aqui, tá? Para nós começarmos a entender. Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14. Eu vou colocar aqui para você, ó, 1 Coríntios, deixa eu localizar aqui. Pega a sua Bíblia aí para você também ver esses acontecimentos aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 14. Vamos por aqui. Olha aí. Então deixa eu colocar aqui o versículo para você acompanhar aí. Olha o que diz o texto da palavra de Deus aí. Vamos ver? Ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Olha aí, você conseguiu ver o texto? Acompanhou? Então, o que Paulo está escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios? Ele está dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não compreende? Porque ele não tem o Espírito de Deus no seu espírito humano. Como ele não aceitou a Jesus, ele não recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, como o homem natural não tem o Espírito Santo, o coração dele é natural, é pelas suas emoções naturais, pelas suas emoções humanas pecadoras. Então, este coração é enganoso. Por que é enganoso? Porque ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Se ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, o seu coração é um coração totalmente humano, desligado de Deus, e as suas emoções é pelo seu próprio entendimento das coisas. Então ele não consegue. Então Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ele não consegue entender. Ele vai achar que o que você faz na igreja é coisa de doido, você ler a Bíblia isso é loucura, que as coisas de Deus não, né? Que vai ter fé assim em outro lugar. Né? Eles não compreendem a nossa fé, não compreendem a posição da sua fé, porque ele é um homem natural, ele não pode realmente entender. Mas olha o que diz o texto ainda que nós lemos. Lhe parece loucura e não pode entendê-las. Por que ele não pode entender? Porque as coisas de Deus, elas se discernem, se compreendem, se entendem espiritualmente. Então, para você entender a Deus, deixa eu colocar aqui, ó. Para você entender a Deus, deixa eu fazer aqui, ó, de ré, vav, ré. Para você entender a Deus, você tem que entender o quê? Espiritualmente, ó, através do Espírito. Mas se o homem natural não tem o Espírito de Deus, ele não pode entender, ele não vai ter esse discernimento, esse entendimento espiritual de Deus. Então ele não terá, ó, então ele não pode entender. Então, se ele não pode entender as coisas de Deus, o seu coração não é espiritual. Ó, o coração não é espiritual. Vamos apagar espiritual. Não é. Então, o seu coração não é espiritual. Ele é natural e o seu coração é pelos instintos naturais que a humanidade, que esse ser humano possuiu lá no Éden de Deus, que é o desequilíbrio dos instintos. Então ele se tornou um homem desequilibrado, ele vai pela sua própria natureza, pelo que ele acha certo, o que ele acha errado, ele não entende as coisas de Deus, não compreende e não vai poder entender. Então nós temos aí o homem natural. Mas a palavra de Deus, quando você lê lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 ainda, mas no versículo 15, olha o que diz o texto. Diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha aí que coisa linda. Então aí no texto, Paulo escreve dizendo o seguinte: mas o espiritual, o homem que recebe o Espírito Santo no seu espírito, ele se torna espiritual. Então, o seu coração, que vai ter o agir do Espírito Santo, se torna um coração espiritual. Tá? Então, o homem natural, o seu coração é guiado pelos seus instintos. Ó, instintos naturais. Então, o homem natural tem o seu coração guiado pelos instintos naturais. Não vai entender as coisas de Deus. Aí temos o homem espiritual, que tem um coração espiritual. Tem um coração espiritual.
esse homem que é espiritual, que tem um coração espiritual, porque Deus arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração que sente, um coração que tem sentimentos espirituais, ele passa a ser um homem espiritual. Então, esse coração do homem espiritual não é enganoso. Muito cuidado na interpretação da Bíblia, irmão. Você tem que entender esses 3 tipos de pessoas para você entender. Tem irmão que ele fica, mas eu não vou confiar no irmão, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Você está errado, você está fora do entendimento bíblico. Você não está entendendo a palavra de Deus. O coração do homem espiritual não é enganoso, porque o homem espiritual tem o seu coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Está entendendo? Então ele não é enganoso. Ó, aqui não é enganoso, aqui é enganoso. Tá? Aqui o coração, vamos pôr aqui, ó, é enganoso. Aqui não. Aqui não. Aqui é enganoso. Aqui não. Ah, pastor, mas tem muito crente aí que se você fizer negócio, ó, perdeu tempo. Tem crente aí que misericórdia, não dá para fazer negócio, engana a gente, rouba. Vamos chegar lá. Por isso que você tem que separar e entender as pessoas. E aí você vai começar a entender as coisas. Então, a igreja nasceu do espiritual. A igreja primitiva nasceu da espiritualidade, do mover do Espírito Santo. A igreja primitiva não é igual à igreja de hoje. E nós vamos entender isso. Agora você vai entender. Aí o coração é espiritual. Se o coração for espiritual, na alma, ó, que é a sede das emoções, ó, a sede do eu. Quando eu falo eu, estou falando do ego, que tem personalidade, caráter e temperamento. Você já aprendeu isso, tá? Só personalidade. Deixa eu colocar inteiro para não ficar pela metade. Então, na alma está a personalidade, o seu verdadeiro eu, você como pessoa, né? Que é o intelecto, o sentimento, sua vontade. Está o seu caráter, que é formado por aquilo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você pratica, e está os seus temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, que são as 4 nomenclaturas do temperamento humano. Então, tudo está na alma, que é a sede, a alma. A alma, que é a sede das suas emoções, que é o seu verdadeiro eu, o seu ego. Você é uma alma vivente. Então está aqui. Se o seu coração é espiritual, o Espírito Santo agora vai trabalhar na sua alma. E ele vai fazer o quê? Vai mudar a sua personalidade, mudar o seu caráter e mudar o seu temperamento. Então, o homem espiritual, ele é completamente guiado pelo Espírito de Deus. O homem espiritual. Mas Paulo, ele fala também do terceiro, que é o homem carnal. Paulo fala sobre isso. Vamos ver isso aqui? Então vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar os textos para você ver nos textos. Olha aí. Então, vamos ver aqui o texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, você vai abrir a Bíblia aí no capítulo 3, tá? No capítulo 3, e vamos ver aí o versículo 1. Deixa eu colocar o texto aqui na lousa para você. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Vamos ver? Ó, vamos ver aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha aí, que palavra dura, né? Então ele está dizendo, não sois carnais? Não vos pude, irmãos, a falar como espirituais. Paulo está dizendo, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como a carnais, porque vocês são os carnais. O que é o carnal? Carnal é a pessoa que tem o Espírito Santo, mas não deixou o Espírito Santo encher o seu coração ainda. Ó. O seu coração não está cheio do Espírito Santo. Então, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está só no Espírito. Ele recebeu o Espírito, mas não deixou o Espírito Santo mudar o coração dele. Ele não perdoa, ele ainda guarda raiva, ele ainda guarda ira, ele não consegue mudar a personalidade, ele não muda a personalidade, ele está indo na igreja, está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está tentando convencer ele, está lutando com ele, mas ele está com o coração endurecido, né? O Espírito Santo quer trocar o coração, quer lhe dar uma nova vida, mas não há transformação, não há mudança. Então esse camarada, por não deixar o Espírito Santo agir, ele vai realizar, a sua alma vai realizar a vontade do corpo. Então a sua alma vai realizar os desejos do corpo e não os desejos do Espírito, porque ele não deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Ele recebeu a palavra, ele está na igreja, mas continua com as mesmas atitudes, continua mentindo, continua adulterando. Uma hora ele faz que está tudo bem, mas em outra hora ele não está bem. Então ele é carnal, porque ele ainda faz o desejo da carne, ele está casado com a carne. Então o homem carnal, o seu coração, não é nem natural e nem espiritual. O seu coração é carnal. E se o seu coração é carnal, o seu coração é enganoso. Por que o seu coração é enganoso? Porque ele é carnal. Faz a vontade da carne. Então o seu coração não está cheio do Espírito Santo. Ele não é espiritual. Não é espiritual. Então, o que acontece aqui, ó? Como conhecer essa pessoa para esta pessoa? Olha aí. Como conhecer? Jesus disse: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então, aqui, o homem espiritual, você vai achar nele fruto, que vai distinguir ele do carnal, porque o carnal aqui não tem fruto, o carnal aqui ele vai produzir obra. Olha aí, então esse carnal vai produzir obra, mas o espiritual vai produzir fruto. Então você não pode dizer que esse espiritual tem o coração enganoso, mude o seu entendimento. Mas pastor, então em quem eu vou confiar? Em quem eu vou depositar minha confiança? Como eu vou saber? Jesus disse que conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então você tem que observar. Isso aí é convivência. Quando você começa a conviver com uma pessoa, você vai então detectar os frutos do Espírito, se ela é espiritual ou não. Porque, irmãos, tanto esse aqui, o carnal, como esse, todos eles têm os dons. O carnal tem dom, ele profetiza, ele pula, ele sente a unção daqueles, porque ele acha que é igreja, mas não está agindo como igreja. Então, é como nós falamos lá, Pedro e João. Esse aqui ele tem para dar. Esse aqui não tem para dar.
Então, Pedro e João é um prospecto da igreja, daqueles que estão fazendo a obra. Só que um tem para dar e o outro não tem para dar. E o próprio Senhor Jesus falou das virgens, da louca e as prudentes. A prudente levou óleo consigo, a louca não. Mas elas estavam no mesmo trabalho, na mesma função, nas mesmas realizações. Então você tem que entender isso, amém? Então nós estamos falando da igreja primitiva. Então nós temos aqui uma igreja primitiva que ela nasceu no Espírito. Ó. Esta igreja primitiva estava produzindo frutos. Já tinham quase 3.000 almas. Esse número já cresceu para quase 5.000 almas. E aí, então, nós vamos ler no texto que nós lemos aqui de Atos, né? No capítulo de número 3 e o versículo, aliás, número 4, né? Capítulo 4, versículo 32. Então, vamos agora entender o texto. Agora, com essa interpretação aqui, nós vamos entender o texto. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4 que nós estamos, e o versículo 32. Então agora vamos entender aqui, olha aí. Agora eu vou colocar o texto, olha a sua compreensão como vai mudar, hein? Olha aí. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, quando você chega nesse versículo, você tem que entender que você está lendo um versículo que está retratando de uma igreja espiritual, ó, dessa igreja aqui, ó. Dessa igreja espiritual, meu irmão. Essa igreja que está cheia do Espírito Santo no coração, ó. Então, o coração era espiritual e a sua alma, os seus desejos é para o Espírito. Então o Espírito Santo está agindo no coração e na alma da igreja. Então eles tinham tudo em comum. Olha, a personalidade é o intelecto, sentimento e vontade. O intelecto, o intelecto é o ser pensante, de formular ideias, formular situações, formular coisas para o crescimento. Então, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo sentimento, que era pregar o evangelho, propagar o reino. Eles não pensavam se alguém ia roubar dinheiro, se não ia roubar dinheiro, se o pastor comia dízimo, se o pastor não comia dízimo. Eles não iam pensar se os apóstolos estavam enganando, se os apóstolos estavam enganando. Não, o coração deles era um, a alma deles era eles eram cristocêntricos, uma igreja cristocêntrica em todos os sentidos, uma igreja cristocêntrica de corpo, alma e espírito em prol do reino de Deus. Meu irmão, quem segura essa igreja? Então agora você vai entender o texto. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém fazia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Né? Olha o que diz o versículo 33. Eu vou pôr aqui na tela para você, olha aí. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Não era só em um e outro. Todos eles haviam abundante graça. Olha o versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aí, então eles dividiam. Por quê? Porque o coração deles era um, irmão. O coração era um, a alma era um, o Espírito Santo estava na igreja, literalmente. Não havia carnais,
mas só havia uma operação espiritual. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Olha aí, tem gente que é bipolar mesmo. O irmão postou aí, a Kelly Oliveira. Eu conheço uma missionária que ela mesma diz que é bipolar. Agora aprendi por quê. É isso aí, minha irmã. Ela é bipolar porque ora ela faz a vontade do Espírito, ora ela faz a vontade da carne. Na realidade, ela é carnal. Ela não é bipolar. Ela precisa deixar o Espírito Santo tirar essa bipolaridade, porque a bipolaridade não é de Deus. Aleluia! A igreja não é bipolar. A igreja ela é cristolar, cristocêntrica. É uma igreja que Cristo é o centro de tudo. Todo mover, pensamento, o agir é Cristo. E é esta igreja que começou a crescer, esta igreja de Atos, cheia do Espírito Santo. Não a igreja de hoje. A igreja de hoje, meus irmãos, com o passar do tempo, ela se deteriorou. A igreja passou por várias transformações, foi enxertada muita coisa na igreja, muita coisa começou a entrar, impregnar a igreja começou a ser impregnada até hoje. A igreja é impregnada por muita coisa que vem do mundo aí para dentro da igreja e vai impregnando, está perdendo até os bons costumes da igreja, estão se perdendo. Mas nós estamos falando de uma igreja que tinha acabado de nascer, totalmente cristocêntrica. E lhe digo mais, a igreja de hoje tem que voltar a ser uma igreja cristocêntrica. Tem que voltar a ser uma igreja cristocêntrica e poderosa. Então nós vamos entender aqui que a comunidade começou a crescer. A igreja começou a crescer. Eles já foram com o número para quase 5.000 pessoas na igreja. Está crescendo. E aí nós temos então a palavra de Deus no capítulo 5, um acontecimento que é de Ananias e Safira. Mas nós vamos falar de Ananias e Safira na nossa próxima aula, porque aí nós vamos entrar algumas coisas aí sobre dízimo, que algumas pessoas dizem. Então nós vamos analisar na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que você seja uma igreja verdadeira, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que está firmada pelo mover e atuar do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida e não perca a nossa próxima aula. Nós vamos para o capítulo número 5 de Atos e vamos falar sobre Ananias e Safira e prosseguir aí Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos falar das viagens missionárias, tá? Nós vamos falar ainda, não perca as aulas, hein? Nós vamos falar ainda da primeira viagem missionária de Filipe. Vamos falar da primeira e segunda viagem missionária de Pedro e das 3 viagens missionárias de Paulo e também da viagem missionária de Barnabé. Então, nós vamos falar das viagens missionárias, que é o que alavancou o crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos, tá ok? Então, nas próximas aulas, nós vamos falar de Ananias e Safira e entrarmos nas viagens missionárias. A Atos dos Apóstolos está dividida, ela fala das viagens missionárias de Filipe, de Pedro, de Paulo e Barnabé, a viagem missionária que eles fizeram. Então nós temos aí Filipe fazendo a primeira viagem missionária, o primeiro que impregnou essa viagem missionária. Muitos falam só de Paulo, mas tem Filipe que fez a viagem missionária, temos 2 viagens de Pedro, temos 3 de Paulo e temos a viagem de Barnabé e Marcos, que fizeram também a viagem missionária. Então não perca aí as próximas aulas, possivelmente nós vamos gravar mais umas 3 ou 4 aulas aí, mas você vai pegar toda essa matéria de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe sua vida, não perca a próxima aula, se abasteça, se enche de Deus, ó, deixa o like aí, compartilha os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e nos ajude a cada dia. Que Deus abençoe sua vida e fiquem na